Olá, Leão! Esse aqui é o Tarô Espelho da Alma, onde semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o tarô e baralho cigano. As previsões aqui são coletivas e atemporais, então fica até o final do vídeo, porque sua mensagem pode estar em qualquer momento. E também podem estar invertidas e servem para outros pontos marcantes do seu mapa, onde você tenha Leão, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou então alguma área que você queira investigar melhor. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou e vamos lá. Livro. Por favor, eu apelo à luz e à espiritualidade maior para que eu seja um canal âncora para trazer uma mensagem para Leão com amor e clareza, por favor. O que Leão precisa saber? Serpente. No fundo, a raposa. Bom, Leão, o que eu vejo aqui como livro, com âncora, me fala sobre um processo seu de apego às situações que você já conhece. O livro fala de conhecimento, fala também de estudos, mas junto com a âncora, que é uma carta de estrutura, de fixação, me fala muito sobre apego ao conhecido. De alguma forma, esse apego seu impede que você se transforme, impede que você dê um salto. É como se você de alguma forma estivesse vivendo a coisa certa. Não, isso aqui tá aqui, eu não vou mexer nisso. Essa estrutura eu não mexo. Eu tô apegado a essa estrutura que eu conheço e eu não quero arriscar. Eu não quero arriscar nada. Mesmo que não esteja mais tão satisfatório, mesmo que eu possa crescer mais se eu fizer outra coisa, eu não invisto em tomar nenhuma atitude, e isso, de certa forma, traz uma vida estagnada. Então aqui tá me mostrando que para alguns de vocês, obviamente, aquilo que não ressoar deixa de lado, vai ressoar para outra pessoa. E aí, se não ressoar, te convido a ver os seus outros aspectos, ascendente, lua, enfim, meio do céu, que é super importante, tá? Aqui tá me mostrando que eu não quero arriscar nada, sabe? Assim, eu já sei como as coisas vão dar, eu já vivi tudo isso, eu já experimentei, eu sei que vai dar ruim, então deixa assim. Só que tá estagnado, parado, e nada vai fluir, nada vai mexer se você não começar a se questionar o que você acha que sabe, questionar o que você acha que sabe sobre você, questionar o que você acha que sabe sobre o outro. A carta da serpente aqui, ela vem me trazendo um processo de transformação. A serpente, para crescer, muda de pele, então fala muito de mudança de atitude também. Se você continuar incorrendo nos mesmos erros, porque isso está travado, porque você acerta sempre a mesma coisa e erra sempre a mesma coisa, percebe? Você não questiona o que você aprendeu, o que você viveu. Você não vai crescer. É preciso uma mudança de atitude, uma mudança de postura, inclusive às vezes uma mudança de aprendizado moral, o que é certo, o que não é, sabe? Para você. E enquanto você não questionar seus valores, inclusive, quais são os que você desenvolveu, o que você tem medo, o que você pegou do outro, você vai continuar estagnado. É um momento de questionamento mesmo, para que você possa criar uma sabedoria, porque é muito interessante que essas duas cartas falam de processos de aprendizado. Isso aqui, o livro fala muito de processo mental, estudo, a coisa racional. E a sabedoria é quando você coloca isso na prática. Uma coisa é o conhecimento intelectual, outra coisa é o conhecimento vivo, vivido. E aqui a serpente traz essa energia de você conseguir colocar
todo esse conhecimento que você tem para uma coisa viva. Parece muito, sabe aquelas pessoas... Tá, eu ia dar outro exemplo. Eles estão falando para eu falar de outra coisa, então tá bom. Vamos dizer que você seja uma pessoa que tem muito conhecimento espiritual, sabe? Você estuda espiritualidade, você estuda desenvolvimento espiritual, ou você pratica alguma coisa. Só que isso tudo tá dentro do que você aprendeu, mas não tá mudando a sua vida. Então tem alguma coisa que não tá combinando aqui. Percebe? E é exatamente a mudança de atitude. Então você pode estudar e não colocar em prática. É algo que você não coloca em prática. Você estuda, mas mantém a mesma atitude. Então é um conhecimento intelectual que não tem praticidade. Então, assim, eu estudo espiritualidade, sabe? Mas eu não boto isso em prática, não funciona na minha vida, não funciona porque você precisa mudar a sua atitude. Não adianta, nada vai mudar se você não mudar a sua atitude, se você tiver sempre as mesmas atitudes, tá? A carta da raposa, ela fala também de uma questão para alguns de vocês, de ser político, de conseguir, de alguma forma, se posicionar um pouco melhor na vida. Para alguns de vocês, muito do que está travado é porque você não está conseguindo se posicionar, ou deixar claro as coisas, ou ser político mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que lidar com coisas que a gente não quer lidar. Mas a vida não é só lidar com coisas que a gente não quer lidar. As coisas que a gente não quer lidar faz parte do caminho, né? Então, se você quer conquistar alguma coisa, você vai ter que lidar com coisas no meio do caminho que não estavam previstas ou que você não goste, mas você vai ter que lidar com isso. Então, a carta da raposa, ela traz essa esperteza, esse desembaraço, esse molejo, sabe? De lidar com as questões que você não quer lidar. E também é fundamental para que você saia dessa vida travada e parada que você está vivendo. Aqui vai também um questionamento. Você tá satisfeito? Tá satisfeita com o que você conquistou? Seja isso na área emocional, seja isso na área espiritual, seja isso na área financeira e profissional. Aqui tá me dizendo que tá parado, estagnado, precisa seguir. Precisa botar em prática todo esse conhecimento. E às vezes quando a gente fala sobre isso, pode ser profissional, sabe? Você tem um conhecimento profissional, você trabalha para alguém, vou dar um exemplo, tá? Você é uma pessoa que trabalha para alguém, faz tudo por essa pessoa, a outra pessoa, né, o seu chefe, ele só recebe e você poderia muito bem fazer isso por você. Mas essa falsa segurança mantém você preso ali, sendo que você já tem a experiência, o conhecimento, o gerenciamento de tempo, de atitude, de pensamentos para uma empresa que se você saísse dessa empresa e montasse a sua, você percebe? Você tem todo o conhecimento para isso, mas você está preso. Então, o que vem aqui é a necessidade de olhar onde é que você está preso, por que é que você está aceitando viver com menos, sabe? E onde é que você está num conhecimento só racional e intelectual que não coloca em prática. Isso também pode acontecer, tá? Tá bom. Eles estão falando que para alguns de vocês isso vem porque a cabeça não tá boa. A sua cabeça precisa ser cuidada. Para alguns de vocês tem muitos pensamentos de medo, de obsessão e distorção da própria realidade. Então, aquilo que não tá bom, mas é seguro. Eu não tô feliz, mas é o que eu tenho. Eu não vou arriscar porque pode dar pior. Então, vamos manter isso assim, sabe? Porque se der bagunça aqui também, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então, tem essa falsa segurança que, no fim das contas, tem muito mais a ver com empurrar a vida com a barriga, sabe? Dia a dia, por medo de enfrentar, do que dificuldade em crescimento mesmo, tá? Vamos ver aqui no egípcio. O que mais, por favor, para Leão? O que mais, por favor?
a carta dos impedimentos, a temperança e o imperador. Olha só que bom. Aqui é uma energia assim. Você pode conquistar muitas coisas, mas por medo do que você vai enfrentar pelo caminho, você não conquista nada e fica empurrando com a barriga. A carta da temperança, ela tem uma energia de aceitação muito grande, sabe? Assim, de falta de esperança, né? Principalmente quando ela vem com esses impedimentos. É como se você estivesse olhando para o passado e falar, mas o que vai ser diferente dessa vez? Já deu ruim várias vezes, sabe? Por que vai ser diferente dessa vez? E isso fica fazendo você ficar travado, preso, se contentando com pouco. Aqui fala muito sobre isso, assim, sabe? Onde é que você poderia estar vivendo coisas muito mais incríveis e você está se contentando com pouco? É engraçado, a gente tá com... O Sol tá em Aquário. E Aquário tem essa energia, e isso afeta todos nós, né? Porque todos nós temos Aquário em alguma área do mapa, né? De revolucionar, sabe? De pensar diferente. Aquário é regido por Urano, que tem grandes mudanças, é uma cabeça orientada para o futuro, para o novo, novas soluções, né? E aqui tem muito isso, assim, sabe? Onde é que você está se contentando com um pouco e estagnando a sua vida? Por medo de passar por situações que você não quer passar de novo, ou ter que lidar com questões que são delicadas. Mas a gente cresce só lidando com as questões que são delicadas, né? Essa carta aqui do livro fala muito, fica batendo muito na cabeça, assim, tipo, tudo que você estudou, tudo que você aprendeu, para que você tá, o que você tá fazendo com isso? Por que você não bota na terra? Por que você não bota na terra? Por que você não bota na terra? Sabe? Não se engane, auto-engano, percebe? Principalmente para quem tem muita dedicação em estudos espirituais, despertar, seja religião, seja espiritualidade, eu não sei, tá? Tipo, vem reiki, vem umas coisas assim, tipo, sabe o terapeuta holístico que não consegue resolver sua própria vida? Como é que vai resolver a vida da outra pessoa? É o conhecimento sem a prática, sem a vivência real, percebe? A gente tá sempre aprendendo, óbvio, mas a gente tem que estar aprendendo. Aqui, não, o aprendizado, ele é intelectual, mas ele só se torna vivo, real, quando ele é usado no dia a dia, na prática. Então não adianta nada você saber milhões de rituais se a sua vida você não usa esses rituais para se curar, para cuidar de você. Não adianta você saber milhões de técnicas holísticas, eu estou dando um exemplo, tá? Se você se você não usa isso em você, ou se você usa isso e não funciona em você. Então não tem como você funcionar no outro, percebe? Então, isso, vou dar um outro exemplo. Vamos dizer que você seja um estudante de bolsa de valores e sabe tudo sobre investimentos e etc e tal, mas não investe para você, não conseguiu ter prosperidade nisso. Então é um conhecimento sem prática. E muitas vezes essa falta de prática está vindo exatamente pelo medo de errar. Então você não coloca seus conhecimentos em prática porque tem medo de bagunçar alguma coisa. E aí a sua vida vai continuar estagnada. Então é isso, é hora de agir, de colocar em prática, de mudar, transformar, né? Sabedoria. Para finalizar, vamos lá, para Leão, para finalizar, ó, saiu aqui, já voou, a Senhora de Taças.
Senhora de Taças, ela fala de fluir, ela fala de se deixar levar, que talvez seja exatamente o que está te faltando, Leão. Você confiar um pouco mais em você, na espiritualidade ou no seu conhecimento, algo que faça você ter mais confiança do que medo, para você mudar a sua vida e sair dessa estagnação. Um beijo! Semana que vem a gente tá aqui de volta. Comenta aqui o que ressoou com você, deixa seu like e eu vou deixar para você o código da abundância, que você pode colocar o código sagrado a gesta da abundância. Ativa aqui o código sagrado a gesta da abundância na área em que você precisa ser abundante em confiança, em atitude, enfim, aonde é que você quer que a sua vida flua, onde é que está estagnado, travado. Código sagrado a gesta da abundância 8829. E vou deixar o da gratidão também, porque é muito diferente você se sentir grato com o que você tem e isso abrir espaço para que você conquiste mais, do que você sentir medo de perder o mínimo que você tem. Isso não é gratidão, isso é medo. Gratidão é outra coisa. Então, o código sagrado, a gesta da gratidão é o 3333. 4 vezes o 3. Ativa aqui. Eu ativo a abundância na minha vida. 8829. Gratidão 3333. E quando você vê o comentário de outra estrela de leão fazendo isso, emana amor e ativa junto, porque você vai receber isso também. Um beijo, muita luz e se torne membro aqui do canal, comenta, a sua interação é muito importante para que o canal cresça e eu conto com você e já agradeço, gratidão.